Boa noite. Meu nome é Rolange Paulo Rosen Fisberg. Nasci em dezembro de 1939, no início da Segunda Guerra. Nasci em Bruxelas, na Bélgica. Meus pais eram muito jovens, meus pais casaram com a idade de 20, meu pai e minha mãe 19, no ano de 1935. E a minha irmã, Mauricete, nasceu no ano de 1936. E a minha história começa por aí. Sou de origem de duas famílias, as duas vindas da Polônia. Pelo lado do meu pai, meu avô Aaron e a minha avó Shana Rosen. Eles tiveram 11 filhos. Esses 11 filhos, 3 mulheres e 9 homens. Meu pai era o mais velho dos irmãos. Do lado da minha mãe, meu avô Israel e minha avó Inda Korzenevski tiveram 8 filhos, 4 homens e 4 mulheres. Bom, em 1940, meu pai se encontrava nos campos de batalha, porque como ele era polonês, ele foi convocado no ano de 1938 para combater pelo exército da Polônia, porque era um polonês em outro país, mas eles foram requisitados, eles tiveram que ir para lá. Então, em 1940, meu pai ainda se encontrava na Polônia, embora a Polônia já tivesse perdido a guerra, ela já tinha sido vencida pelo nazismo. E a Bélgica, como país baixo, seria um dos próximos países a serem invadidos pela Alemanha. A Bélgica é reinado, então o nosso rei na época, o rei Leopoldo, ele conseguiu negociar a rendição, porque ele não quis entrar na guerra, ele se rendeu. Mas ele pediu para se render um prazo para que ele pudesse dar a chance dos judeus que estavam na Bélgica naquela época, para eles poderem sair, se não quisesse ficar mais sob domínio nazista. E assim, então, foi dada uma data até o dia 12 de maio de 1940, todas as pessoas que quisessem sair da Bélgica receberiam um salvo-conduto por parte do rei para poderem ir para outro lugar. A minha avó paterna tinha ficado viúva há poucos meses. Ela só tinha 3 filhos casados, que eram meu pai, meu tio Júlio e minha tia Sara. O restante dos filhos eram todos menores. Então, ela achou que ela não deveria sair da Bélgica, porque todos esses filhos menores, na verdade, tinham nascido na Bélgica, e ela achava que eles estariam em maior segurança. Quanto do lado da minha mãe, o meu avô Israel, ele achou que era exatamente o contrário. Os filhos deles, ele teve 3 filhos que nasceram na Polônia, mas o restante nasceu na França. Então, a minha mãe, as irmãs e grande parte dos irmãos eram franceses. Então, ele achou que eles estariam seguros na França. Então, ele resolveu sair da Bélgica com salvo-conduto e ir para a França. Foi assim que começou o nosso caminho de fuga. Saímos da Bélgica, meu avô tinha um caminhão de mudança, a gente embarcou naquele caminhão 12 pessoas da família, sendo que meu pai nos encontraria depois onde a gente estaria desse caminho, porque ele estava em campos de batalha, nós não sabíamos como comunicarmos a ele a nossa saída. E tinha um prazo para sair, então nós saímos. Saímos naquele caminhão, 12 pessoas, e ainda saiu a minha tia Henriette, casada com Paulo, com 2 filhos
era a irmã mais velha da minha mãe, com 2 filhos, Monique e Ivon, mas eles tinham um táxi, porque meu tio era taxista, e aí eles seguiram no carro deles, enquanto que nós seguimos no caminhão. Sendo que foi muito difícil o caminho que a gente tinha que empreender, porque as estradas estavam totalmente lotadas, cheias de pessoas andando a pé, de bicicleta, a condução que tinham para poder se locomover. Mas, ao mesmo tempo, também tinha as tropas militares na estrada. Quando as tropas passavam, nós éramos obrigados a sair da estrada para poder as tropas passarem. Sem contar que as tropas também eram muito visadas e bombardeadas. Então, por muitas vezes, a estrada foi bombardeada e a gente teve que acabar se escondendo. O caminhão era mais ou menos grande e com o caminho, a gente seguindo pelo caminho, a gente foi colocando outras famílias no caminhão, que logicamente pagaram para poder fazer essa parte da viagem dentro do caminhão, mas esse dinheiro ajudaria para poder comprar o combustível, porque estava muito difícil de encontrar um combustível para caminhão. Todo o combustível era dado para o exército. Então, só se conseguia no mercado negro e numa inflação muito grande o combustível para poder seguir a viagem. Então, isso ajudou muito nessa nossa ida. E o nosso destino era o sul da França, porque se falava, isso foi no mês de maio, e se falava na questão da França livre, a negociação que estava havendo já com o governo francês de ceder a parte da França em troca de manter o sul da França como França livre. Então nós nos dirigimos para o sul da França, fomos primeiramente para Toulouse. E em Toulouse a gente foi encaminhado para um cantão chamado Saint-Gaudens, e de lá nós fomos encaminhados para um campo de refugiados. Esse campo de refugiados era na cidade de Villeneuve-de-Rivière e era um antigo moinho. Um moinho que tinha sido construído em 1350, a parte dele de pedra, e ele foi concluído, esse moinho, no ano de 1530. A parte de alvenaria dele era de 1530. Era um antigo moinho desativado e lá foi transformado, então, em campo de refugiados. E a gente ficou lá num período de mais ou menos 1 ano, até que a verba terminou e o moinho teve que ser desmontado. E aí, nesse momento, é que foi tirada essa foto, onde ainda tem 12 pessoas da minha família, e meu pai e meu tio Henri, que estavam nos campos de batalha, naquele momento já estavam com a gente. Então, por isso, essa é a última foto da família junto, dos 12 da família junto, né? E recentemente, voltei ao lugar e encontrei um moinho nas mesmas condições. Então, eu vou aproveitar e mostrar como é que é o moinho hoje. Hoje é uma fazenda, pelo lado de fora, porque é tombado pelo patrimônio histórico, totalmente resguardado, igual da sua construção, mas do lado de dentro, com tudo que há de mais moderno. É micro-ondas, televisão, internet, tudo que se pode imaginar. Então, só para dar um pouquinho dessa nossa chegada ao campo de refugiados. Mas quando foi desmobilizado esse campo de refugiados, a gente queria permanecer na cidade. E meu avô, ele era ex-combatente de guerra pela França. Então ele tinha alguns privilégios. Então a gente tinha condição de ficar na cidade. Conseguimos alugar uma casa onde a gente poderia ficar com a família, sendo que
Na cidade, ninguém sabia que éramos judeus. A gente tinha a conivência nisso do pároco da cidade e do prefeito, Monsieur Puy, que foi uma das pessoas que nos ajudou muito e muito durante toda a nossa estadia naquela cidade. E se a gente conseguiu se salvar, a gente deve isso a Monsieur Puy, que foi uma pessoa que se arriscou para poder dar a nossa sobrevivência. Bom, enquanto estávamos nessa cidade de Villeneuve-de-Rivière, meu pai e meu tio Henri estavam na Legião Estrangeira, no batalhão polonês. E os dois irmãos da minha mãe, Bernard e Gaston, ficaram também na Legião Estrangeira, no batalhão francês, porque eles eram franceses. Eram batalhões diferentes e cada um lutando num lugar diferente do outro. Mas o ponto de encontro era sempre na casa da minha avó. Nesse período, a minha avó ficou muito doente, com problema de um câncer de mama, e ela sofria muito porque, além de ela ser muito religiosa, tudo era caché, as dificuldades de poder fazer um tratamento em um hospital, porque os hospitais estavam totalmente lotados somente com militares, não havia espaço para pessoas entrarem nos hospitais. Então, a gente vivia naquela cidade, as mulheres trabalhando no campo, fazendo colheita e plantando, e minha avó cuidava da gente. A minha tia Henriette, que tinha ido no táxi dela, no carro, o marido dela estava trabalhando numa outra cidade, a 12 quilômetros da gente. Ele trabalhava como carpinteiro e ela ainda teve, nesse período que ela ficou lá na cidade de Alus-les-Bains, ela ficou lá e teve ainda 2 filhos. Mas não estava com a gente. Eles estavam a 12 quilômetros, a gente se via de vez em quando, mas eles não estavam no mesmo local que a gente. Quando deu 1942, o governo de ocupação nazista na França deu um ultimátum e disse: ou a França entra na guerra aliada, ou então nós invadimos o sul da França. E assim, em 1942, acabou a França livre. A primeira coisa que eles fizeram, logo no mês de agosto de 42, eles começaram a esvaziar as cidades, tipo de arrastão, fazendo arrastão, colocando as famílias judias em comboio de trem, levando diretamente para Auschwitz. A cidade onde minha tia estava, em Alus-les-Bains, teve, no dia 26 de agosto de 42, essa rafla, ou vamos dizer, um arrastão, e onde 120 famílias foram levadas para Auschwitz. A minha tia, na ocasião, conseguiu escapar disso e, pelos motivos de filhos franceses, e ela conseguiu escapar. E meus tios, Gaston e Bernard, que estavam no campo de batalha, que estavam no batalhão francês, o comandante foi obrigado a entregar todos os judeus do seu batalhão. E ele entregou, então, nesse caso, os judeus, entre eles o meu tio Gaston e meu tio Bernard, que foram levados para Drancy e de Drancy para Auschwitz. Não sobreviveram. Já o chefe do campo, o comandante do campo do meu pai, que era o campo polonês, né? Era batalhão polonês, ele fez de forma diferente. Ele comunicou a meu pai
de que eles tinham um mandato para pegar e entregar todos os judeus do batalhão. E que ele, como gostava muito do meu pai, ele disse assim: eu vou te dar 5 dias de folga para você ir visitar sua família. E você vai e não volta. Mas saiba que em 5 dias eu vou mandar a patrulha te buscar. Então você dá seu jeito e foge, porque eu não posso fazer diferente. E assim meu pai e meu tio chegaram logo dias depois que meus 2 tios tinham sido deportados, né? Eles chegaram lá e viram que eles tinham que ter pouco tempo para poder sair dali. E o destino que eles escolheram seguir seguir a Suíça, porque a Suíça era um país neutro, e ele então pensou de fugir para a Suíça, atravessaria os Alpes, ele daria um jeito de atravessar. E ele conseguiu, com o Monsieur Puy, o prefeito, que fazer documentos falsos. Monsieur Puy foi uma pessoa tão legal que ele foi no arquivo e pegou nomes de pessoas que já tinham falecido, e ele fez documentos com a gente com nomes falsos. Do meu pai, da minha mãe, da minha avó, de todo mundo. Só que da hora de carimbar, ele disse: eu não posso usar o meu carimbo. Ele pediu para o meu pai que meu pai fizesse um carimbo com uma batata. Então meu pai pegou uma batata, cortou pelo meio, carimbou a batata e depois recortou com alfinete. Ele conseguiu fazer o carimbo, que foi o carimbo que foi colocado nos documentos. E no momento de Monsieur Puy assinar esses documentos, ele pediu que a secretária dele virar de costas e disse assim: vira de costas. E ele assinou e disse: agora você pode jurar que você nunca viu que eu fiz nada. E foi assim que o Monsieur Puy nos ajudou e a gente conseguiu então os documentos para sair. Só que aconteceu um problema. A minha avó estava muito mal e não tinha condição de seguir viagem. Aí foi um pânico, ninguém sabia como resolver. Então nós decidimos que meu pai e meu tio Henri, que eram os que tinham que desaparecer primeiro, iriam na frente. E assim que a minha avó tivesse melhores condições, a gente iria atrás deles. Então meu pai seguiu no mês de setembro, e ele foi para a Suíça por um caminho ainda livre. E quando nós ficamos, a minha avó, em vez de melhorar, não melhorou, ela piorou. E no mês de outubro, ela veio a falecer. Então, depois do falecimento da minha avó, aí tem toda uma história desse falecimento da minha avó, o enterro dela, mas essa é uma outra história. O que interessa é que nós só conseguimos sair realmente no mês de dezembro. No mês de dezembro, onde a neve era, principalmente atravessar os Alpes, era uma neve de mais de 1 metro de altura e um frio abaixo de 16 graus, e nós tivemos que seguir parte de trem, parte fizemos de carro até chegar ao pé da montanha dos Alpes para podermos atravessarmos a fronteira a pé. Num inverno rigoroso, meu avô já tinha 70 e poucos anos, que não foi fácil, e só mulheres, e minha mãe com 2 filhas, eu e minha irmã. Bom, e a gente conseguiu chegar na Suíça. Chegamos na Suíça, logicamente não encontramos meu pai logo de cara. Meu pai levou algum tempo para nos encontrar, porque nós chegamos por outro lado, porque aquele caminho traçado pelo meu pai, a gente não pôde seguir, porque as tropas nazistas já estavam ocupando aquela área por onde meu pai tinha passado. E aí nós tivemos que procurar uma outra alternativa.
Então a gente não chegou pela mesma fronteira, não chegamos no mesmo local que meu pai, foi uma coisa mais complicada, por isso teve a demora para nos encontrar. Chegamos na Suíça, fomos novamente para campos de refugiados. Bom, nesse momento que a gente está na Suíça e está a salvo, eu acho que eu paro a minha dissertação aqui e vou deixar aberto para vocês começarem a fazer perguntas ou ver se Marcelo quer fazer alguma pergunta, alguma coisa mais, que é para poder mais ou menos situar, porque foi um período da guerra que nós ficamos lá, mas passamos por muitas situações difíceis até o pós-guerra da gente imigrar para o Brasil. Então agora eu fico à disposição de vocês.